Porque, assim, quando a pessoa vai para lá, ela tem que estar disposta a trabalhar. Porque é um trabalho, usuário e equipe para que a gente transforme a vida dessa pessoa. A pessoa que não está disposta a trabalhar, que não está aberta a acreditar num trabalho, porque o trabalho é um trabalho de mão dupla. Não adianta a equipe se esforçar se o usuário não entender que ele tem que trabalhar com a equipe para esse resgate. E aí, depois a gente vem com toda uma retaguarda de apoio, como o Projeto Menina, Moça, Mulher. Isso. Oferta uma qualificação. Mostra para essa mulher que ela tem direito àquele espaço, que ela tem direito a frequentar um curso, sim. Ela tem direito a um certificado no final do curso. Que ela tem, sim, oportunidades no mercado de trabalho, que ela tem potencial para acessar essa vaga, como a gente teve na formatura. Que ela tem RG e CPF. Que ela tem RG e CPF, que ela tem identidade, que ela tem RG. Isso. E mulheres nossas que saíram de lá empregadas, que se destacaram no curso. Essa mulher realmente ela não volta para a rede de assistência. E estamos nós hoje em mais um podcast, no episódio do Conexão Social, onde a gente está recebendo aqui hoje a Jéssica, que é a nossa subsecretária da Assistência Social. A Jéssica Almeida vai estar conosco hoje, conversando junto com o Léo Mota, nosso embaixador do projeto Menina, Moça, Mulher, escritor, gestor, falando sobre os caminhos para a autonomia, superando a vulnerabilidade feminina. Sejam bem-vindos, é uma honra estar recebendo vocês. Esse podcast foi, assim, muito pensado em como e o público que nós iríamos receber. Eu agradeço, Léo, imensamente por você ser a pessoa que você é. Jéssica, né? Uma pessoa que está fazendo o brilho acontecer dentro do município, dentro da Secretaria de Assistência Social. E aí, para a gente dar continuidade, eu vou passar para a Jéssica, porque nada melhor do que a pessoa falando sobre ela mesma. Jéssica, quem é você? Passa para o público, por favor. Meu nome é Jéssica Oliveira de Almeida, sou nascida e criada no município de Niterói, tenho 54 anos, sou casada, tenho um filho, sou delegada de polícia de carreira, ocupei o cargo efetivo de delegada de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro por 27 anos. Em janeiro de 2025, eu fui convidada pela delegada deputada Marta Rocha, secretária municipal de Assistência Social, para ocupar o cargo de subsecretária de Proteção Social Especial no município do Rio de Janeiro. Aceitei o convite, achei que o desafio ia me tirar de um lugar de conforto de muitos anos, pensando em segurança, me especializando em segurança, estudando segurança pública. E aí eu precisava ver uma alternativa para aquela realidade que eu vivenciava e enxergar possíveis alternativas para garantir direitos no município do Rio de Janeiro, para garantir direitos no Estado brasileiro. E aí aceitei o convite da Marta. Quando eu aceitei o convite da Marta, eu não sabia o que era proteção social especial. E aí eu fui estudar para entender o que eu ia fazer, qual era a atribuição da subsecretária de Proteção Social Especial. E aí eu fui descobrir que a proteção social especial conversava muito diretamente com a segurança pública, porque na proteção social especial a gente cuida da abordagem social especializada, a gente cuida dos CREAs, que são modalidades de atuação da política de assistência de média complexidade, e os CREAs são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, onde, nesse espaço, nós recebemos pessoas que tiveram seus direitos violados. E aí eu começo a enxergar que a assistência e a segurança estão irmanados no sistema de proteção integral e de garantia de direitos. E aí começo a lidar com os CREAs, com meninos que são acompanhados em cumprimento de medidas socioeducativas e meio aberto, que são os meninos que cumprem as medidas de prestação de serviços comunitários e de liberdade assistida. Meninos esses que eram adolescentes autuados por ato infracional análogo a crime por mim, pela segurança pública. Então, a gente começa a ver que esses meninos têm uma alternativa dentro da assistência social de escolher uma vida diferente do que a vida do crime, enquanto ainda adolescentes, enquanto ainda praticantes de ato infracional análogo a crime, cujas penas não podem ultrapassar de 3 anos. Então, a gente tem uma possibilidade aí de ofertar uma oportunidade para esse menino, de transformar a vida desse menino. E aí, de mulheres vítimas de violência, de famílias acometidas por conflitos intrafamiliares, que vão procurar o apoio dos nossos centros de referência especializados nos CREAs.
Famílias essas que muitas vezes têm vários registros de ocorrência nas delegacias pelas quais eu já passei ou pelas quais eu tinha contato, assim, registros de ocorrências que eu, no final da minha carreira na área de planejamento, usava como ferramenta de estudo para tomada de decisão orientada a dados, para ver como é que a gente ia investir em política de segurança pública. Então, eu começo a ver como é que essas coisas caminham juntas e estão tão mais próximas. Pessoas em situação de rua que escolheram dizer não para a vida do crime, mas que se encontram em total vulnerabilidade nas ruas, precisando de proteção, e pessoas em situação de rua que escolheram a vida do crime e depois de cumprir uma pena não têm oportunidade, porque a gente tem uma sociedade que ainda tem muito preconceito, tanto com relação às pessoas em situação de rua, quanto, sobretudo, com as pessoas em situação de rua que tiveram passagem pelo sistema de segurança e justiça criminal. Então, a gente encontra pessoas na rua que usam tornozeleiras, que em algum momento foram pessoas que eu, lá na segurança, já tive contato. E aí eu começo a ver que esses caminhos estão muito juntos. Começo a entender também que a proteção social especial de alta complexidade, que cuida das unidades de acolhimento da assistência social, é a última rácio, que a gente usa muito isso no direito, é o último lugar, é a última possibilidade para aquela pessoa. Todos os mecanismos de inserção familiar e comunitária falharam e aquela pessoa vem, então, ser cuidada pelo Estado responsável pela proteção integral dessa pessoa. E aí eu brinco com a Marta e falo assim, na verdade, eu vim para a Polícia Civil da assistência, né? Porque, fazendo um paralelo com a segurança, a Polícia Militar ela atua na prevenção, que é a básica. São pessoas que estão domiciliadas, são pessoas que estão no território, são pessoas que estão em situação vulnerável, mas ainda têm vínculo com o território. Quando todos os vínculos são rompidos, as pessoas vêm para a proteção social especial. Ou seja, quando toda a prevenção falha na segurança, as pessoas vêm para a delegacia de polícia, vêm para a Polícia Civil. Aí ela riu quando eu fiz essa brincadeira, né? Que ali a gente estava ali como último lugar de oportunidade dessa pessoa para uma reinserção definitiva. Então, assim, a Polícia Civil ela é o final do sistema de segurança e o início do sistema de justiça, e a proteção social, na lógica da política de assistência, também é o final dessa política de assistência. É o último lugar de proteção integral dessa pessoa, cujo nosso dever é protegê-la no território, ainda domiciliada, ainda no ambiente familiar, para tentar evitar que ela seja usuária do sistema. Porque o acolhimento institucional ele deveria ser a última possibilidade. Hoje, o que a gente vê é uma sociedade muito adoecida, são famílias que não conseguem cuidar mais dos seus, por questões de drogadição, de álcool, de doença mesmo, um crescimento muito grande de usuários adoecidos na nossa rede por questão de transtornos mentais que as famílias não conseguem dar conta de cuidar. E aí a gente acaba cuidando dessas pessoas porque esses mecanismos de proteção falharam. E aí a última oportunidade dessa pessoa está acolhida conosco. E aí o Léo, ele entra numa pegada do projeto Menina, Moça, Mulher. Ele tem um local de fala muito importante com relação a toda essa características das vulnerabilidades. E eu queria que você falasse um pouquinho, Léo. E aí a gente tentar já trazer a fala da nossa querida Jéssica, né, para unir a Secretaria da Assistência Social e o projeto Menina, Moça, Mulher. Sim, é perfeito, né? Porque para vencer aquela situação de vulnerabilidade que a mulher se encontra, sozinha ela não consegue, né? As histórias de sucesso que eu conheço foram todas de pessoas que deram um passo de saída daquela realidade, né? Então, esse vínculo do projeto com a Secretaria de Assistência Social ele é fundamental, porque só o poder público não consegue. E também só a atividade do terceiro setor também não consegue. Porque, como a subsecretária falou, são diversas falhas que essa pessoa passou, foram diversos vínculos rompidos, né? E o primeiro passo dela sair dessa realidade é quando ela aceita um espaço de acolhimento, né? E quando esse espaço de acolhimento ele conversa com uma instituição que também pode somar, capacitando essa mulher que se encontra numa situação ainda vulnerável, né? Isso é essencial para que essa mulher se encontre de fato com uma volta por cima. Muitas pessoas veem uma mulher em situação de rua, veem uma mulher com uma criança, e quem não convive com essa realidade pensa que a vida daquela mulher tem que acabar ali. Mas a realidade não é essa. A subsecretária, essa semana, fez a inauguração de um espaço lindo
né, que acolhe mulheres, família, ali que ela pode estar falando bem melhor do que é um espaço de acolhimento, de fato, para uma mulher em vulnerabilidade. E quando a gente fala de acolhimento, não é apenas um espaço físico, né? Não é apenas 4 paredes, né? Porque isso é só uma proteção, mas quando a gente fala acolhimento é algo muito mais amplo, né? Onde ela ali se depara com profissionais qualificados, um espaço pelo momento, embora seja transitório, né? Porque o abrigo ele pode ser de excelência, mas o lugar melhor que a gente vai estar é na nossa casa, mas para muitas vencer a situação de rua, ela tem que passar por aquele espaço de transição, é o que vai fazer a diferença na vida dela aqui fora na sociedade. Hoje, há 9 anos, eu vivo em sociedade, mas porque um dia eu também passei pelo espaço de acolhimento, né? Então, é fundamental a união do terceiro setor que desenvolve projetos voltados à mudança de vida e o espaço de acolhimento do município, não é isso, Jéssica? Na verdade, eu acho assim, esse trabalho, ele funciona como um resgate de credibilidade. Porque quem está lá lutando por um pedacinho, né, do que a gente conversou em off, ele já não tem credibilidade mais no sistema, ele não tem mais credibilidade nos serviços que são ofertados, o serviço público ofertado para ele não tem mais credibilidade na família. E, assim, ninguém escolhe, né, Léo? Isso não é uma escolha. É um abandono de si mesmo. Eu vou falar isso, assim... Eu nunca vivi a situação de estar na rua, mas essa sensação de abandono a gente vive dentro de casa. Isso aí é fato, né? E esse resgate que a gente faz, né, que o projeto Menina, Moça, Mulher faz, das meninas acreditarem nelas, das mulheres acreditarem nelas, junto, né, com a assistência social, que é isso, é trazer essas oportunidades, que elas se vejam com potência, porque a gente perde tudo isso quando a gente não tem isso, nem lá no nosso cantinho, nem dentro da nossa casa, né? Eu acho que a mulher, ela, às vezes, ela tem um problema sério com a imagem. A vulnerabilidade dela, ela começa com o espelho. E quando ela não se vê naquele espelho, quando ela não se vê encaixando, ela perde todo o poder de querer estar. A gente estava conversando antes, e aí eu vou passar a palavra para vocês, daquelas meninas que elas, na verdade, elas nem sabem, Léo, que ela está na situação de risco, que ela está em situação de... Porque ela não enxerga aquilo. Aquele espaço já é tão normal para ela que aquilo ali... Como que ela sai de algo que ela nem acha que está errado? Que ela nem acha que aquilo está ruim, né? E aí eu vou passar para a Jéssica, para ela trazer, talvez, uma experiência dela dentro da assistência social, para essa visão da mulher, dessa vulnerabilidade dela, como é que ela encara isso e como é que a gente pode cuidar disso dentro de uma secretaria, né? Esse resgate da credibilidade que o serviço público funciona. Na verdade, no caso da mulher, eu acho que é uma questão de ela se reconectar com ela mesma. Assim, é uma questão, antes de mais nada, de identidade, como você falou. A pessoa passa a desconhecer a sua identidade. Então, a pessoa... E o trabalho do acolhimento, ele vai muito além de oferecer um espaço para pernoite, oferecer alimentos. A gente oferece ali apoio técnico, escuta qualificada, capacidade de resgate de vínculos, de autorreconhecimento. E, assim, resgatar vínculos, viver no coletivo, estabelecer regras de convivência, se reconhecer enquanto sujeito, mas se reconhecer também enquanto sujeito na coletividade. Como se comportar naquele ambiente coletivo. Então, é muito mais do que ofertar um espaço de proteção. É ofertar possibilidades de autorreflexão, de apoio técnico para que a pessoa se reencontre. E esses espaços de acolhimento, o que a gente percebe quando vai para assistência, quando eles são destinados às mulheres com as suas famílias, ou às mulheres que romperam todos os vínculos familiares, como é o caso das nossas mulheres da URS Ilha. Quando elas são ofertadas às mulheres, apesar das mulheres virem para a gente numa situação de extrema vulnerabilidade e virem para a gente muito adoecidas, muito desconectadas de si mesmo, e de ter que haver um investimento muito alto para trazer essa mulher de volta para esse lugar,
para depois começar a trabalhar fortalecimento dela, fortalecimento de vínculos e autonomia. E aí, sim, como esse problema é multifacetado e ele exige uma atuação interdisciplinar, não dá para fazer isso sem a participação da sociedade civil, sem o engajamento e a compreensão de todos, sem uma sensibilidade do mercado de trabalho, porque essa mulher ela precisa de oportunidades. Quando essa mulher sai desse momento de total e extrema vulnerabilidade e ela começa a resgatar a sua autonomia e ela começa a enxergar a sua potencialidade, o número de reinserção de mulheres é muito maior que o número de reinserção de homens. Ela leva mais tempo para romper esse ciclo. Sim. Mas a mulher, quando ela resgata essa força, ela sai de vez. E ela assume o controle da vida dela, e ela empreende, e ela volta para a casa dela, e ela constrói a sua casa, e a gente tem muitas histórias de sucesso. O percentual de reinserção da URS Ilha é muito grande, porque essa mulher, quando ela consegue dar esse passo, quando ela aceita que ela está numa situação de vulnerabilidade, quando ela busca ajuda, e quando ela realmente se compromete com o trabalho que é ofertado dentro de uma unidade de reinserção social, porque, assim, quando a pessoa vai para lá, ela tem que estar disposta a trabalhar, porque é um trabalho usuário e equipe para que a gente transforme a vida dessa pessoa. A pessoa que não está disposta a trabalhar, que não está aberta a acreditar num trabalho, porque o trabalho é um trabalho de mão dupla. Não adianta a equipe se esforçar se o usuário não entender que ele tem que trabalhar com a equipe para esse resgate. E aí, depois, a gente vem com toda uma retaguarda de apoio, como o Projeto Menina, Moça, Mulher. Isso. Oferta uma qualificação. Mostra para essa mulher que ela tem direito àquele espaço, que ela tem direito a frequentar um curso, sim, ela tem direito a um certificado no final do curso, que ela tem, sim, oportunidades no mercado de trabalho, que ela tem potencial para acessar essa vaga, como a gente teve na formatura. Que ela tem RG e CPF. Que ela tem RG e CPF, que ela tem identidade, que ela tem RG. Isso. E a gente teve, assim, uma formatura linda do curso que a gente realizou lá com Menina, Moça, Mulher, que foi muito emocionante para assessoristas. E mulheres nossas que saíram de lá empregadas, porque se destacaram no curso. Essa mulher, realmente, ela não volta para a rede de assistência. O número de mulheres que voltam para a rede de assistência, depois que elas aceitam esse trabalho, caminham conosco com o apoio do terceiro setor, caminham conosco com a sensibilidade da sociedade civil, do mercado de trabalho, ela não volta para a gente. É isso. Ela realmente rompe esse ciclo. O projeto Menina, Moça, Mulher, essa semana, ele me levou para um lugar que eu não pensei em ir, em termos de pensamento familiar. Eu recebi da escola da minha filha várias questões de cursinhos de educação física, de judô, etc. e tal, e que eu tinha que escolher para minha filha. Eu sentei com ela e um deles era defesa pessoal. Defesa pessoal. E sabe qual foi o que ela escolheu? Defesa pessoal, porque a gente precisa se defender para ter essa identidade, né? Então, começa assim. E aí eu não lembro o nome da Braba, porque eu só conheço. A gente grava com o nome da Braba, que é ela do projeto. E aí, fala um pouquinho, Léo, como é que a gente está trabalhando o projeto Menina, Moça, Mulher, nessa questão toda, né? De ter uma Braba lá dentro, ensinando defesa pessoal, esse resgate da autoestima, do espelho, né? E dos cursos, né? Nessa parceria que está tendo com a Secretaria de Assistência Social. Quando eu sou convidado a ser embaixador desde o início do projeto, eu já pensei muito mais além da saúde da mulher, né? É onde a gente entra com o social, ele é um todo, né? O Defesa Pessoal, né, que é articulada ali pela professora Ana Lino, ela vem para fortalecer essa mulher, né? Porque uma fala de uma mulher que eu ouvi, que mais me incomodou dentro de um projeto, que depois que a gente fez uma rodada de literatura de poesia, a gente fez uma troca de sentimentos, e eu perguntava o que cada uma daquela mulher sentia, eu ouvi de uma mulher que aquele dia ela se sentiu mulher, sabe? Aí ela chegou numa vulnerabilidade tão extrema que ela chegou um momento da vida dela que ela já não tinha mais a noção que ela sim era uma mulher, né? De se sentir mulher, né? Foi quando eu vou em busca dos cursos de beleza, na área da beleza, né? Eu procuro o Instituto Fênix, a Patrícia rapidamente me atende e a gente leva para dentro do projeto, hoje, o Mega Hair, a gente leva os cursos de trança, manicure, porque, de fato, é isso, né? A mulher, quando chega numa situação
de vulnerabilidade ou de extrema, que é a situação de rua, ela chega muito, muito mais machucada do que um homem. Eu sou um homem e estive em situação de rua. Porque a mulher é um ser extraordinário da terra. Né? Se o filho comeu e ela não comeu, ela vai falar que está tudo bem. Né? Se o filho não está com febre, ela pode estar e a dele já passou, para ela também vai estar tudo bem. Então, quando ela chega na situação de vulnerabilidade extrema, é porque, de fato, tudo na vida dela já se rompeu, já se ruiu. Né? Então, quando se tem essas atividades de resgate, e resgate num todo, né? Primeiro é levantar a sua autoestima, cuidar da sua saúde, depois tentar mostrar a ela que ela pode conseguir um caminho financeiro partindo dela mesma. Né? Então, isso é fundamental, isso é fantástico. E quando entra a questão do vínculo com assistência e uma mulher dessa, é porque muitas das vezes recebemos no projeto uma mulher que não tem um endereço para voltar no fim do dia. Sim. Né? E muitas das vezes ela está muito machucada por coisas que aconteceram quando ela tinha um endereço. Né? Onde entra o psicólogo num projeto que é fundamental, e aí é feito o vínculo com a Secretaria de Assistência Social. Porque a partir de todo esse atendimento, ela vai ter um lugar para ela voltar. É onde entra o acolhimento. Nossa, chega a aquecer o coração quando a gente vê essas falas, né? E Léo, como é que ela faz para poder entrar, para estar lá no projeto Menina, Moça, Mulher? Como é que a gente faz a captação dessa demanda, né? Acho que seria essa, né, a frase. A sua de portas abertas, né? Qualquer mulher que bater na porta, ela vai entrar, porque aquele espaço ali foi pensado para ela, né? Foi feito para ela. Né? Então, qualquer mulher que entre pelos portões, ela vai ser a pessoa mais importante a partir daquele momento. Né? Então, ela pode... Muitas das vezes, as mulheres têm acessando no boca a boca. Né? Por isso que a gente pensa logo no primeiro atendimento para ela que seja incrível, né? E que ali ela possa estar falando do projeto para uma outra mulher. Então, você que vai assistir esse vídeo, você tem a noção que existe um lugar. Né? Existe um lugar que vai te ouvir, existe um lugar que você vai poder sorrir lá dentro. Também existe aquele lugar que você também vai poder chorar, sem ninguém te discriminar, sem ninguém te apontar e muito menos te reprimir. Porque aquele lugar ali foi feito para você. Ah, lindo. E, Jéssica, como é que eu chego até a Secretaria Social? Como é que você faz essa captação de mulheres? Assim como o projeto Menina, Moça, Mulher, as unidades de acolhimento da assistência são unidades de porta aberta. A gente tem os encaminhamentos para a rede de assistência pelos CREAS, para essas mulheres que tiveram os seus direitos violados. A gente tem muito caso de mulheres que chegam na nossa rede por questão de conflito familiar e ainda por questão de violência doméstica. Temos mulheres que chegam para a gente porque estão nas ruas, por questão de uso excessivo de substâncias, que é o segundo fator que mais leva mulheres para a nossa rede socioassistencial. Essas mulheres normalmente chegam para a gente a partir de um trabalho, por meio de um trabalho de abordagem social especializada. Nós temos o município do Rio, é o único município que tem um serviço de abordagem social especializada 24 horas. Então, é um município caminhando pelas ruas da cidade. É um município com uma equipe técnica, com assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, educadores sociais, se dirigindo a essas pessoas e ofertando acolhimento, que é o serviço que a gente chama de busca ativa e de escuta especializada. Então, essas pessoas podem chegar por meio da abordagem social especializada, sensibilizadas com a oferta de acolhimento apresentada pela nossa equipe. Elas podem chegar por meios próprios, baterem na porta de um CREAS e dizer: eu quero acolhimento, eu quero ajuda, eu preciso, nesse momento, de força, de uma retaguarda para que eu me reerga, me reconecte com a minha identidade. Quando a gente fala em identidade, é muito legal, porque assim, a gente começa organizando a vida civil dessas pessoas, porque essas pessoas perdem os documentos na rua. Sim. Então, é uma questão de identidade, lato sensu e estrito sensu. É uma questão de identidade, documento também, é resgate da identidade, de você se reconhecer enquanto ser humano, enquanto ser mulher, como o Léo falou. E é também uma questão de você resgatar a sua identidade, o seu RG, os seus documentos, porque a assistência tem um programa chamado Documenta Rio, onde a gente viabiliza e facilita a recuperação de todos esses documentos dessa mulher, dos filhos, certidão de nascimento dos filhos. A gente organiza a vida civil dessa pessoa. Se essa pessoa tem direito a benefícios sociais, ela não alcançou esses benefícios ainda, a gente inscreve essas pessoas no cadastro único,
A gente ajuda essa pessoa a conquistar o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, porque para ela romper essa situação de vulnerabilidade, ela precisa ter um mínimo de lastro financeiro para que ela comece a organizar a vida dela e pensar numa vida pós-unidade de acolhimento, porque a unidade de acolhimento passa a ser o último recurso depois que todos os mecanismos de proteção falharam, mas, ao mesmo tempo, ela é a porta de entrada para uma vida nova e para você voltar para esse espaço que algum dia você deixou, mas para um espaço diferente, não para um espaço de violência que levou você para a rua, mas para o espaço onde você vai construir uma nova história. Sim. Então, o que a gente dá é a oportunidade que as pessoas voltem para esse espaço contando uma nova história, construindo uma nova história, fazendo diferente, para que ela não sofra as mesmas violações e as mesmas vulnerabilidades que acabaram levando-a para a rua. E aí também são unidades de porta aberta. A gente está trabalhando para levar as nossas unidades para instalações novas. A gente tem cuidado muito da rede, porque a rede ela tem um corpo técnico muito qualificado, ela tem um trabalho técnico muito potente, ela tem uma oferta de alimentação, de cama adequada, mas a infraestrutura da rede, que é o maior desafio do poder público, ela carece de reforma, ela carece de investimento. Então, a gente tem buscado levar essa rede para unidades novas, que foi o que aconteceu com o nosso abrigo de família, Maria Tereza, que a gente tirou de uma unidade que precisava de uma reforma e levou para uma unidade nova no Grajaú. E ali a gente oferta um acolhimento no modelo de casa, onde a gente tem um pátio para as crianças brincarem, num lugar lindo, num lugar arejado, num lugar iluminado, porque a gente acha que resgate é, acima de tudo, dignidade. Se eu não dou dignidade, a pessoa não consegue se resgatar. Então, tudo começa pela dignidade da pessoa humana. Se a pessoa não se sente digna de receber aquele direito, de receber aquele acolhimento, ela não consegue, conosco, mudar a história da vida dela, porque a gente não muda a história da vida dela sozinha, a gente muda a história da vida dessas pessoas com essas pessoas. Juntos, município, sociedade civil, projeto Menina, Moça, Mulher, é que a gente transforma a vida dessas pessoas, porque a assistência transforma vidas mesmo. Transforma. Tenho certeza disso. Sim. Léo, a gente andou conversando. Como é que está o pensamento? Porque, assim, a gente forma, a gente dá os cursos, a gente tem uma parceria com a assistência social. E a empregabilidade dessas mulheres, né? Porque a gente começa todo um trabalho. E depois, como é que a gente empurra ela para ela continuar sozinha, para ela ter perna, né? Como é que a gente está trabalhando isso, pensando isso na coletividade, né? Junto com o poder público e a gente do terceiro setor? Primeiro, a gente tem que ainda ter uma grande massa de sensibilização do mercado de trabalho. Hoje a gente tem diversas campanhas, tem Outubro Rosa, tem Maio Amarelo, tem diversas questões, mas a gente não vê a sensibilização voltada à empregabilidade da mulher, né? E que onde a gente consegue essas histórias de sucesso, que inclusive a gente tem dentro do projeto, mas foram pessoas que partiram para o empreendedorismo autônomo delas. Não foi o mercado de trabalho que abriu umas portas para aquelas mulheres que já são qualificadas, né? Porque uma coisa é você vencer a vulnerabilidade, você só não volta para a vulnerabilidade se você tiver uma renda, né? Então, hoje, a gente está buscando muito sensibilizar, né, os setores empresarial, né, para essa questão dessa mulher. Porque muitas delas sofreram violência porque foram refém de abusadores por conta do financeiro, que era poder aquisitivo que ela não tinha. E ela se sentiu diminuída porque ela não acessava a renda. Mas hoje é uma mulher que está capacitada a acessar a renda. Então, ainda falta muito mercado de trabalho abrir portas para essas mulheres, porque a gente fala muito de prevenção, a gente está num país de alto índice de feminicídios, mas, por outro lado, a gente tem que fazer que esse número não cresça e frear isso, mas a gente freia isso através da renda dessa mulher. Como ela falou, até da prevenção. A gente ataca o problema, né? A gente não está atacando a causa, a gente não está atacando lá o alicerce dessa menina, né, que está lá crescendo. Como é que é educação? O que eu faço para essa menina não viver esse problema da identidade dela, né?
Que eu particularmente, eu faria um kit, né? Identidade, CPF e espelho. Eu acho que quando ela tirasse a identidade e o CPF, ela tinha que ganhar um espelho. Primeira coisa que, quando ela pegasse o CPF dela, que ela tivesse a chance de se olhar. Agora eu tô com um novo começo. Olha, é um projeto bom, hein, Jéssica? Identidade, CPF, espelho é bem legal. Sabe? É muito legal. A ideia dela começar a se ver. Olha agora. Então, agora você está num outro caminho. O projeto a gente conversa muito, né? Inclusive, a gente está pensando em possibilidade de feiras, né, para essas mulheres que estão nos cursos de artesãs do projeto Menina Moça, né? E onde nasce coisas brilhantes, né? Tantas bonecas, tantas bolsas de couro, mas é um lado que ela vai ser uma autônoma, né? Isso é bom. Mas a gente ainda tem que avançar para o outro lado, que é o de contratante dessas mulheres. Algumas que estavam com a escolaridade baixa, o projeto Menina Moça Mulher, fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação, né, onde ali essas mulheres, muitas delas já voltaram também às salas de aula, né, porque a gente pensar em vencer, como falamos no início dessa conversa, envolve muita coisa, porque foram muitos vínculos rompidos. Quando a mulher chega na rua, é porque algo dali deu errado, seja na saúde, seja na habitação, seja na educação, seja até na segurança pública, né? Então, para resgatar essa mulher, também não pode ser um eixo só que não vai funcionar. Não São funciona. diversos atores, né? Então, é sempre um apelo que a gente faz para o mercado empresarial. Olhe também para essas mulheres que foram vítimas, né, muitas vezes de violência, ou foram vitimadas pelos vínculos rompidos que chegaram à vulnerabilidade. Talvez só ideia, talvez um projeto onde as empresas ganhassem uma isenção fiscal para a contratação dessas mulheres. É uma proposta. Eu sou muito boa de ideias, sabe? Adoro desenvolver projetos também. Então, assim, a conversa com vocês aqui minou minha cabeça aqui. Está explodindo. E quem de vence ideias. a vulnerabilidade não quer voltar para ela. Não, sabe? claro então, que não. O mercado de trabalho ele vai ter um profissional que vai fazer de tudo para não perder aquela oportunidade. Eu costumo dizer, quando eu saí da rua, meu primeiro trabalho foi de lavador de prato. Aí eu lavava cantando, né? Porque há muito tempo eu não via uma oportunidade. Foi através daquela renda que eu consegui alugar o meu primeiro lugar de moradia, sabe? Então, quando você dá a oportunidade de trabalho a uma pessoa que venceu a vulnerabilidade extrema, ela não está pegando uma vaga de trabalho, ela está se agarrando à oportunidade. Assim como a gente tem políticas para PCD, né? Acho que a gente tem que começar a pensar nessas políticas também, de agregar essa vulnerabilidade, essa mulher em vulnerabilidade, e talvez não só a mulher, Jéssica. Na verdade, o grande desafio é a gente romper o preconceito, como o Léo está falando, e assim, o que a gente tem apresentado para as empresas como proposta? Existem algumas iniciativas, mas desde que eu fui para a assistência social, e eu estou lá há 1 ano e alguns meses, o maior empregador das nossas pessoas em situação de rua que rompem esse ciclo e que querem oportunidade é a própria assistência. A gente está empregando na nossa rede. Entendi. Porque as pessoas ainda têm muito preconceito. Então, é importante dizer para o mercado de trabalho, dizer para o empresariado que a gente acredita nessas pessoas, que a gente acredita nessas mulheres, que, assim como o Léo falou, essas pessoas, porque passaram por sucessivas violações, elas agarram as oportunidades com muito mais resiliência, com muito mais afinco, com determinação. Se essas pessoas têm alguma fragilidade ainda no campo emocional ou de saúde, a gente dá suporte. Porque a gente vê que o grande diferencial é que, quando essa pessoa tem uma oportunidade de um emprego formal, é que a gente continue acompanhando essa pessoa. Porque essa pessoa, como todo ser humano, pode ter uma recaída. Todos nós somos passíveis de recaída. Então, esse olhar sensível da empresa e esse apoio nosso para que aquela pessoa não desista, não esmoreça, não fraqueça, não tenha uma recaída, se sustente naquela nova relação que se apresenta para ela, é indispensável para que a gente crie consistência nessa pessoa, para que a gente dê solidez para essa pessoa, para que ela prossiga. Então, o que a gente tem ofertado de diferente para essas empresas é uma fala no sentido de que essa pessoa que tiver uma oportunidade, ela vai ser acompanhada pela assistência. A assistência vai ser retaguarda para lembrar para essa pessoa que ela tem que chegar no horário, que amanhã ela tem trabalho, que ela precisa estar lá, que ela tem responsabilidade, que ela precisa se barbear, que ela precisa ser treinada para uma entrevista de trabalho. E a gente vai estar ali investindo nessa pessoa para que, no momento certo, ela prossiga sem necessidade desse investimento e a gente possa continuar investindo em outras
que ainda não estejam nesse estado. Então, assim, acreditem no projeto, acreditem nessas mulheres, acreditem nessas pessoas em situação de rua, porque essas pessoas, quando chegarem nesse espaço, quando chegarem nesse lugar de oportunidade, de um trabalho, elas já foram qualificadas pelo projeto Menina da Moça Mulher, elas foram cuidadas e protegidas integralmente pela rede de assistência com a parceria do projeto, foram desenvolvidas as suas competências e estão aptas para fazer qualquer coisa que a sua empresa precisar, que o seu comércio precisar, e vão ter o nosso apoio até que elas estejam completamente seguras e capazes de prosseguir sozinhas. Sim. E, assim, uma oportunidade para vocês empresários, que eu penso também, isso aí é um pensamento Daisy, né? É que, de repente, cria demanda. Eu preciso de um servidor, um colaborador, né, nessa área. Então, cria demanda para o projeto Menina, Moça, Mulher, para se criar os cursos, para estar capacitando, que aí a gente já vai estar fazendo o treinamento, a capacitação para o que você precisa, junto com a secretaria, né, de assistência social, o projeto Menina, Moça, Mulher, que nós temos uma capilaridade muito grande em rede de professores. Ele falou da Patrícia do Fênix, da Cefênix, né? Eu sou uma cliente dela, eu amo o trabalho da Patrícia, né? De tranças, de soltura de cachos, né? Fazendo já propaganda mesmo, porque eu acho que a ideia é essa, é a gente fazer propaganda dos nossos parceiros, para que elas consigam também poder ajudar mais, né? Então, nesse momento, eu só tenho assim a agradecer a vocês, porque primeiro que vocês minaram realmente o meu cérebro aqui de ideias. Não conhecia, vou ser muito sincera e infeliz de falar isso, mas eu não conhecia o trabalho da assistência social. Eu estou muito feliz de estar conhecendo. Eu agradeço muito a oportunidade de você ter vindo até nós, né? Tá aqui, né, desprendendo um tempo seu, que eu sei que é caríssimo, né? A gente sabe caríssimo no sentido de que ele é precioso, que você tem outras esferas para poder estar trabalhando ainda hoje. O Léo é a mesma coisa, né? O Léo hoje ele tem uma agenda também alta lá às 2h da tarde, né? Mas ele tem que ter todo um preparo. Então, eu só tenho a agradecer a presença deles. Eu queria fazer só um bate-pronto para a gente finalizar, só no sentido de desafios. Qual o desafio que a gente ainda tem dentro da secretaria? Né? Eu sei que a gente conversou muito, mas que isso se resumisse numa palavra, né? Dentro da Secretaria de Assistência Social, né? E uma palavra de desafio para o projeto Menina, Moça, Mulher. E aí eu vou começar com a Jéssica. Eu posso começar com as meninas? Então, Jéssica, uma palavra assim que fechasse ou resumisse um desafio que você vê como subsecretária dessa secretaria. Maior desafio é fazer com que as pessoas acreditem nessas pessoas. Não vamos deixar de acreditar nas pessoas. Nós estamos perdendo a capacidade de acreditar nas pessoas. É isso. A assistência acredita nas pessoas. Ajudem a gente, acreditem também. Porque o maior desafio é que vocês acreditem no nosso trabalho e deem oportunidade para essas pessoas. E aí, quando eu falo vocês, a sociedade civil, o mercado de trabalho, porque hoje nós temos 4.000 pessoas com a gente. E a gente precisa que essas pessoas rompam os muros da assistência social, retomem as suas vidas para que a gente ajude novas pessoas. Hoje a gente tem uma rede que está colapsada, digamos assim, porque a gente não consegue ter porta de saída. O nosso maior desafio hoje, se eu pudesse dizer uma palavra, o maior desafio hoje da assistência é porta de saída. Belíssimo, é isso. Vamos lá, Léo. O maior desafio hoje do projeto Menina, Moça, Mulher é uma mulher saber que aquele lugar ali é dela. Né? E muitas das vezes a mulher ela espera chegar numa vulnerabilidade extrema para procurar um serviço. Né? Os serviços eles são ofertados para você, mulher. Então, você talvez hoje está numa questão que você pense que aquilo não pode evoluir para a vulnerabilidade e deixa só para acessar o projeto quando tudo já foi perdido. Né? Eu falo isso também até mesmo nos serviços da assistência social. Né? Muitas das vezes as mulheres deixam de buscar apoio porque pensa que ela está passando uma situação passageira e que esses lugares não pertencem a ela. Na verdade, você não precisa chegar na vulnerabilidade extrema para procurar os serviços do Menina Moça e nem da assistência social. Né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigada. Nossa, de coração mesmo. Obrigada. E com isso a gente finaliza
mais um episódio do Conexão Social. E aguardamos vocês no próximo. Nos assista, curta, compartilhe, comente, porque esse engajamento é que faz essas falas aqui alcançarem outras pessoas que queiram estar colaborando, que queiram estar ajudando e que queiram estar acreditando nessa mulher que está nesse momento precisando tanto de você. Então, com isso, a gente dá por encerrado o nosso episódio. Até a próxima.